Protection barrier up and running. Hello, I'm gonna group. Very good lab. Very I know we are going to Yes, yes. Yes, yes. Which one is this? Don't go. Mr. Go. Isso lada aqui no agora. Vai tirar isso. Galita galada aqui. Posso? Tava doendo aqui. Dura. Tira vai isso deu. Dura round खाली लगाने